galera! Estou aqui nessa mata mais uma vez. Pra quê? Pra fazer o vídeo de biologia. De quê? De genética. Mas eu não estou sozinho, não precisa ficar preocupado, tá? Estou aqui com meu amigo Marcos. E aí, fala, garoto? parceiro? Beleza? Tranquilo? Não estou só apenas com ele, mas sim com outro amigão meu. Quem? O Cássio! Oh! E aí, meu parceirão, firmão? E aí, galera? Chegou, né? De onde você veio? Não Ué, importa. E aí, agora estou com outro amigão meu. Ele é foda esse aí. O meu amigo Gustavo! Ah, E aí, moleque, tamo firme, junto. firme. E aí? Como é que Bom. tá? E aí, Cássio? Trazou um pouquinho, né? É, pois é, mas tá Tava longe? Pegou o metrô? Telepatia Aí. dele travou hoje. Mas ainda resta um. Esse cara é um fodástico homem. O historiador. Matheus! Fala, E aí, Matheus! Tamo Matheus! junto! Reunidos novamente. É agora. Nós vamos falar agora sobre o nosso tema, particularmente genética, ou a primeira lei de Mendel. Fala aí, Marcos. Bom, se você não sabe o que é genética, você tá no lugar certo. Genética começa lá nos primórdios de 1858 com o nosso monge austríaco. Como que era o nome dele mesmo? Gregor Mendel. Gregory Mendel, esquecer? fodão da O ciência, cara- o pai pai da da ciência. ciência, da genética, Genética. perdão. Bom, Particular. esse cara descobriu uma lei top da genética, a hereditariedade. Hereditariedade, que trouxe isso? Hereditariedade. Tipo, você sabe o que é hereditariedade, vou te dar um exemplo. Hereditariedade começa, tipo, se dois cachorros se cruzam, o que vai nascer? Um cachorrinho. Exato. Um cachorro, não Um vai cachorro, nascer um né? gato. Difícil. né, velho? Isso é óbvio. Hereditariedade, Ah, entendeu? Pensou nascer uma girafa lá? então se eu cruzar um cachorro e um gato, vai dar o quê? Não vai dar nada, Ah, porque tá, eles entendi. não são da mesma espécie. Você? Bom, Aqui, agora- dela. Agora vamos pegar os dados de quando começou a ser descoberta a genética. Por favor, historiador Matheus, diga em que ano, de que ano até que ano, Gregor Mendel estudou genética, estudou hereditariedade. Bom, segundo a biologia, que muitos falam, primeiramente muitos falam que biologia só estuda ciência. Não, biologia tem história. Gregor Mendel iniciou seus trabalhos em 1858 e foi a 1866. Mas esse trabalho dele foi um trabalho de muita luta, com ervilhas que ele fez. E outra coisa, foi descoberto por botânicos, estudantes botânicos, 34 anos depois. E assim, após reconhecido esse trabalho dele, ele foi considerado como o pai da genética. Bom, os estudos do Gregor Mendel, como o Matheus disse, de 58 a 66, foi da seguinte maneira. Ele pegou duas ervilhas da espécie Psil, não sei o que lá, não importa. Põe Sei o que nome começa com embaixo Sil. aí, a gente coloca. Esse Bom. nome aqui embaixo do link. Isso. Nesse estudo dele, com essas duas espécies de ervilhas, amarelas e verdes, as duas lisas, ele decidiu, depois de 7 anos, que ele já tinha confirmado que as duas espécies eram totalmente puras, ele decidiu cruzar as duas, para ver o que ia dar. Se ia dar ervilhas verde e amarela, se ia misturar verde com Qual foi o amarela. resultado? Bom, o primeiro resultado dele foi 100% das ervilhas foram da cor Amarela? amarela. Então isso quer dizer que a amarela domina a verde. Boa, garoto! Esse menino tá começando a entender É isso aí. hereditariedade. Gostei. Quem mais? Bom, daí eu te pergunto, o que aconteceu com as ervilhas verdes, meu amigo? Não nasceu. Não nasceu, exatamente. Mas e aí? Elas não estão mais junto com as amarelas? O que foi? O que aconteceu? Bom, aí já vem a nos dizer na segunda fecundação. O que Mendel fez? Ele propôs autofecundar aquela mesma espécie da ervilha. Ou seja, ele pegou aquela que resultou somente 100% amarela e cruzou com ela mesma, uma da mesma espécie que só continha 100% amarela. Daí qual foi o resultado? 3 amarelas e uma verde. Então Ou quer seja, dizer que para 3 quatro amarelas, essa 3 foi o amarelas e uma verde. E conforme Então daí- foi
refazendo a experiência, foi aumentando a quantidade proporcional. Exatamente, mas a proporção que foi tirada da hereditariedade é 75% dominante e 25% recessiva. Essa é a proporção da hereditariedade descoberta por Gregory Mendel. Lembrando também que Mendel não preocupou com apenas uma característica da ervilha, certo? Ele Com outras? pesquisou outras características daquela própria ervilha, como se era lisa ou rugosa, a cor. Então são características que citam em vários exemplos, mas que ocorrem não somente com uma das características, ocorrem com todas as características, certo? Certo. Esse cara era o cara, né? Por isso que ele demorou O pai da ciência, o mais novo ídolo. quantos anos mesmo foram? 8 anos. Reconhecer o trabalho em geral. Não, 8 anos só pra estudar, né? 8 anos só pra estudar. 34 anos depois foram Os assumir o trabalho botânicos dele. descobriram, e assim Charles Darwin, um grupo de estudiosos também, Um dia você produziram que, geralmente falando, que o trabalho de Mendel valeu a pena, não foi um trabalho em vão. Agora vamos para um outro assunto. Vamos lá, temos aqui nosso amigo Cássio. Cássio, como vocês podem ver, é um negro, né? Negão. Indígena ainda por cima. Indígena. Uau. O Cássio, explica pra gente qual a cor da pele da sua mãe e qual a cor da pele do seu pai. Bom, o meu pai, ele é negro. E minha mãe, ela é branca. Como podemos concluir aí, a pele negra é dominante à branca. No caso dele. No meu caso, lógico, né? Como meu pai carregava... meu pai com certeza era heterozigoto, né? E minha mãe também, porque senão eu não nascia. Heterozigoto? O que é um heterozigoto? Bom, um heterozigoto é quando tem a característica diferente. Por exemplo, um vezão. Um gênero diferente, perdão. Ou vezão e um vezinho. Aí é heterozigoto. E quando é homozigoto, tem vezão, um vezinho, vezinho. Exatamente. E aí, como eles são heterozigotos, nasceu esse ser lindo, maravilhoso, da pele negra. Ou não. Ou não, porque eu tenho um irmão que é branco. Não, é questão de você ser lindo e maravilhoso. Eu também tenho um irmão que é branco e uma irmã negra e eu nasci negro. Então, Bom. Ou seja, teve 75% da sua mãe com seu pai ter filhos negros e 25% ter um filho branco. Aí eu te pergunto, se o nosso amigo aqui, Cássio, casar com uma negona, Homozigoto? qual será a probabilidade dele ter um filho branquelão? Depende. Bom, é mínimo, mas tem possibilidades. Mesmo que ela não pule a cerca, isso vai acontecer. porque se pular a cerca, eu decapito. Ah, é? Então vem ao caso. Vamos lá. Então, então vamos trabalhar com a possibilidade dele ter um filho branco. Primeiramente, sabemos que o Cássio é heterozigoto, porque o pai dele é negro e a mãe é branca. Isso quer dizer então que ele carrega genes para pele branca e genes para Pele negra. Que no caso dele, a negra é a dominante e a branca é a recessiva, mas ele tem esses genes dele. Certo? E se ele casar com uma mulher que é negona, mas tem os genes recessivos da branqueza? No caso, então, a proporção será igual, digamos assim. Se os dois são heterozigotos, quer dizer que os dois carregam genes, então, para pele branca e pele escura. Então, se na divisão, a gente pode estar citando que a probabilidade de filhos nascerem brancos e negros serão iguais. Não exatamente. A probabilidade é aquela que Gregory Mendel estudou. De 3 filhos negros e Exato. um filho branco. A probabilidade, então, dele ter um filho branco é de 25% e a probabilidade dele ter um filho negro é de 75%. Ah, entendi. Assim Mas e no meu explicando, caso? Eu seu tenho caso? olho claros, mas meus pais não. O que vem a dizer? Garoto. Os dois pais seus não têm olho Não, verde? olha nenhum. só. No caso, seria a mesma coisa que o Gregory fez. Os seus avós tinham. Ou seja, na geração 1, que era o pai dele, apareceu todos eles dominantes. Ou seja, todos os olhos dos pais deles eram negros. Ou seja, a espécie dominante. Porém, existia a espécie recessiva. E depois
Na segunda geração, Gustavo, apareceu a tão esperada recessiva, que é o olho verde. Assim, deu na mesma a sua fecundação, a sua segunda geração, e é aquela lá do Mendel que ele fez o experimento. Então, assim como o Cássio é heterozigoto, quer dizer que meus pais também são heterozigotos Exato. em questão do olhos. Os dois carregam genes para olhos claros e olhos escuros. Então, de acordo com a lei de Mendel, eu tenho olhos claros. Quer dizer que meus pais, então, eram heterozigotos em questão dos olhos. Sim, seus pais eram heterozigotos. Mas agora você. Bom, eu acho que sou somente recessivo. Naquele gene da sua mãe que era um dominante e um recessivo, e aquele do seu pai que era um dominante e outro recessivo. Ou seja, quando eles se cruzaram, houve aquele cruzamento entre Azão, ou seja, quer dizer, Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czão e Czinho, Czinho. Ou seja, no caso do olho do Gustavo, foi unicamente, exclusivamente, o homozigoto Czinho, Czinho, que resultou no olho claro dele. Características somente para olhos claros. Exatamente. Homozigoto. É recessivo. Então, se eu, por exemplo, me caso com uma pessoa que também carrega genes recessivos em questão dos olhos, os filhos resultarão em olhos claros também, probabilidade. A probabilidade é de praticamente 100% dos seus filhos nascerem com os olhos Certo, claros. mas e se eu caso com alguém que carrega característica para olhos castanhos? Qual que seria a probabilidade? Bom, aí seria o cruzamento de um heterozigoto com homozigoto. A probabilidade Czão vezes Czinho, Czão, Czinho. Czão vezes Czinho, Czão, Czinho. Czinho vezes Czinho, Czinho, Czinho. Czinho vezes Czinho, Czinho, Czinho. Muito bem, estamos aqui e temos mais uma pergunta. O nosso amigo Cleiton, lá de Botucatu, interior de São Paulo, está perguntando o que é monohibridismo. Meu grande amigo Rafael, responda para ele. Essa pergunta ela é mais complexa um pouco, pois fala de um conceito da biologia, se eu posso até Esse livro tá pegar aqui? esse livro, me Caralho! lembrar. A mágica aqui é louca. Temos Isso é um legal, método vai. de estudo muito conceituado, o livro. Enfim, quando acontece o monohibridismo? Bom, o monohibridismo eu penso que sejam características autossômicas. Exato. Mas o que é características autossômicas? Ou seja, deve-se aos genes presentes nos cromossomos que não são sexuais. Ou Qual que seja, não é nos sexual? autossomos. Do Qual que é 1 ao 22. Ah, tá. E o 23 é sexual? Isso. Ou seja, em último todos parte os seres não. que não é sexual, que não é 23, ou seja, do 22 para trás, são autossômicos. Autossômicos. E o Exatamente. monohibridismo se encontra aí. Isso, Explica monohibridismo. pra gente aí. O monohibridismo são esses genes que estão presentes nos 22 primeiros genes do cromossomo. Só isso? Só. Simples demais. Outra curiosidade da genética é fenótipo e genótipo. Quem sabe me dizer o que é o fenótipo? Fenótipo vem de físico. Então, as características físicas do indivíduo. Boa analogia, legal. E o que é o genótipo? Genótipo vem de genes. Então, as Certo. características genotípicas do indivíduo. Como exemplo, azão, azinho. E dá um exemplo de um fenótipo. O fenótipo, por exemplo, pele negra, pele branca. Característica, né? É a característica Cor da ervilha física. lá, vista no começo. Amarelo, Olho verde. verde, Isso. olho preto, castanho. Característica Quer dizer, física, né? Ah, Certo. isso, as características físicas. Bom, agora eu sei uma coisa que você... Não sei se você sabe ou não sabe, mas eu sei. Joga lá. Seguinte, o fenótipo, você concorda comigo que ele é as características do genótipo? O fenótipo Sim, sim. é o resultado do genótipo. Sim, sim. É? Do par, né? Depende. Do par de genes. Pois é, eu digo o meio seguinte. ambiente influencia. Exatamente, garoto. Exato. Fenótipo é o resultado de genótipo, mas meio ambiente. Exato. Então quer dizer que a influência do meio ambiente Ou seja, altera, uma às pessoa, vezes, o resultado do fenótipo do genótipo. uma pessoa Não, do com fenótipo. fenótipo branco, de pele branca, com o ambiente ensolarado, com o ambiente de calor, o exemplo de Tumbiara, né? Ela pode nascer branca, mas com o ambiente vai ter uma alteração.
Exatamente, ela pode Nós ter uma podemos- pele um pouco mais escurecida. escurecida. Como dizemos aí, características do meio ambiente e tal, não queremos dizer que uma pessoa negra, com o tempo, ela fica branca. Nada a ver. Quem Só o fez Michael isso só o Jackson Michael fez isso. Jackson. Só o Michael Jackson, mas foi por uma doença lá, que ele acelerou e tal, e morreu por causa disso. Então agora nós vamos falar sobre uma coisa muito importante também, que é o tipo de dominância, quer dizer. Então pode haver o tipo de dominância completa e incompleta. Na completa é o caso normal. Na incompleta já acontece o seguinte: vai haver o C de cor e no índice vai usar o verde e vermelho, no caso das flores, verde e vermelho, vai haver também o branco, né? B de branco, em índice, certo? Tipo, se você vai representar uma dominância incompleta de cor branca e cor negra. Sim, Aí você representa Czão, B no índice, Czão, P no índice. exato. Sim, pode haver sim. No meu caso, que eu sou intermediário nisso também. Minha cor é incompleta, ou seja, eu não sou nem branco nem negro. Eu fico no meio dos dois. Eu posso me colocar como uma folha rosa, sei lá, uma flor rosa no meio. Porque eu não sou nem vermelho, não sou nem branco. Fico ali no meio dos dois. O pigmento negro não está completo, ou seja, Ele é não produzir indefinido. isso, não produzir todo o pigmento negro nem o branco. Então eu fiquei no meio dos dois ali, mais ou menos. Então, galera, vamos ficar por aqui. Esperamos que tenha esclarecido a sua dúvida, A minha. a nossa dúvida. Bom, galera, então estamos saindo agora do set de gravação, retornando às nossas residências. Espero que tenham gostado. Aqui é a nossa banda muito louca. Peito, dedo, mão, peito, dedo, mão. Peito, dedo, mão, peito, dedo, mão. Estamos aqui reunidos, meu irmão, pra falar da genética comendo nosso putão. Qual é? Diz aí. Vamos lá, meu amigo. Vem aqui. Vem, meu irmão. MC Mike. Agora eu vou falar. Yeah, vou rimar. yeah. I know we fight it to the law, we tearing the jury, right? 말을 테를 턱하면 내를 어떻게 요? 나를 처음에게 너를 터치게 no right kid, and jumping no yeah. Pra essa roda agora, eu chamo o meu irmão. Matheus, entra na parada, solta a tua voz com coração. E come o pão. É genética, o pai da genética é Mendel, é Mendel. Eu matei ou não? Matei o bicho ou não? Eu aposto que Matou. sim. Matou. Vamos ver. Matou não, matou não? Não matou! Estou com outro amigão meu, ele é foda esse aí. O meu amigo. 2. Meu amigo! Vai. Ah, 3, 2, 1, filho. Eu falei vai. Uau. Em particular, então. Genética. Genética! Chega aí, genética! Genética, cadê você? Bom. Aqui. 2. Da espécie. Qual que é o nome da espécie? Peraí. Da espécie Pisum sativum. Esse é o nome da espécie. Pega aí. 3, 2. Bom, outra pergunta aqui que temos é. Qual? Vamos olhar aqui. Cortei, vamos jogar e falar assim. É porque eu esqueci o que eu ia, Tá. que eu ia Vai. explicar. Ô, vou dar uma de ponta. É por aí?
Outro vem por caminho. aqui, pô. Daí. Filmou isso! Ele fez. Ô, Faustão! Ah!